Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de onde a gente parou em sala. Lembra que nós já vimos sobre a adição? Então, hoje nós iremos tratar sobre a subtração, tá ok? Antes de começar, eu só gostaria de falar para vocês que a subtração é uma das 4 operações básicas da matemática. Vamos relembrar quais são as outras? Vamos lá. Primeiro, a adição. Segunda, a subtração. Depois vem a multiplicação e a divisão. Nós iremos conhecer essas 4 operações, mas hoje nós iremos tratar apenas sobre a subtração, ok? Para começar, eu quero expor para vocês algumas situações na qual a gente utiliza a subtração. Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo o Davi. Digamos que o Davi está em casa com o seu pai, sua mãe e o seu irmão. São 4 pessoas. E ele resolve ligar para a pizzaria para pedir uma pizza. Então ele liga. Olá, tal, quero pedir uma pizza. Qual é o valor da pizza grande? Aí o atendente vai dizer, R$16. Ótimo. Então tá bom, vou querer. Pode mandar entregar. Aí o atendente fala, você vai precisar de troco? Aí o Davi pensa, de troco? E ele percebe que ele está com uma nota de R$20. Ele imagina, opa, eu vou precisar utilizar a subtração para saber se eu vou precisar do troco. Então, rapidinho lá, ele fez os cálculos e disse para o atendente, eu vou precisar de R$4 de troco. Quando chegou em casa, eles foram sentar na mesa para comer a pizza. Eram 12 pedaços. Então, cada um da família do Davi comeu um pedaço. E a mãe disse, quantos pedaços sobraram? Novamente, o Davi percebeu que precisaria utilizar a subtração para saber quantos pedaços que tinham sobrado. Se eram 12 e cada um comeu 4, então sobrou 8 pedaços, ok? Olha só como a subtração é importante. Em quase todas as situações do nosso dia a dia, a gente utiliza a subtração. Então vamos lá, só para vocês entenderem de fato o que é a subtração, eu vou dar um conceito pequeno, tá? Então a subtração são 2 números, da qual um desses 2 números será retirado uma quantidade. E o que sobrar, o restante dessa quantidade vai ser o resultado. Então vamos lá. A princípio, nós vamos tratar da nomenclatura. Aí de casa você deve estar se perguntando, mas o que é nomenclatura, professora? Calma que eu vou te explicar. Nomenclatura nada mais é do que os termos utilizados na subtração. Enfim, é muito importante que você saiba utilizar os termos e é esse o conceito que a gente vai trabalhar agora. O primeiro número, que é representado pelo 5, ele é chamado de minuendo. O segundo número, representado pelo número 3, é chamado de subtraindo. E o resultado desta operação é chamado de resto ou diferença. Note que o número 5, ele é maior do que o número 3. Porque o subtraindo é o que retira do minuendo. Então, é impossível que o minuendo seja menor do que o subtraindo, tá? Certo assim? Outra coisa, é muito importante que você não confunda subtração com diferença. Porque em algumas atividades pode ser que esteja proposto da seguinte maneira. Qual é a diferença de 5 e 3? Aí você vai pensar, qual é a operação que é diferença? Meu Deus, não. Diferença é o resultado da operação e subtração é a operação como um todo, ok? Combinado assim? Então vamos lá. Vamos para a parte que eu considero mais importante, que é a parte com a qual a gente relembra a forma de efetuar o cálculo. Então vamos lá. A princípio, você precisa começar a alinhar os números aqui, ó, da direita para a esquerda. Por quê, professora? Porque dessa forma, os números vão ser posicionados de forma correta, tá vendo? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, certo assim? Pode passar. Então vamos lá, peguei como exemplo aqui 574 menos 231. É um cálculo bem simples, tá? Comecei a montar sempre da direita para a esquerda, para que os números fiquem bem posicionados, combinado? E a gente vai começar a responder também de trás para frente. Ah, professora, e se eu quiser responder de frente para trás, vai ficar certo? Não, o seu resultado provavelmente vai estar incorreto. Então vamos lá, 4 menos 1 é igual a 3. 7 menos 3 é igual a 4. E 5 menos 2, logo, 574 menos 231
é igual a 343. 343 é a diferença entre esses dois números. Vamos então para o próximo exemplo. Agora, nós vamos tratar de subtração com reagrupamento. Mas o que é isso, professora? É quando você precisa recorrer a uma ordem superior. Nossa, ficou mais complicado ainda. Tá, vou explicar porque ficou complicado. Porque vocês estão acostumados a falar pedir emprestado. Não é errado pedir emprestado, mas o termo correto é recorrer a uma ordem superior. Então vamos lá. Eu coloquei como exemplo 832 menos 78. 2, ele é menor do que 8. Então, é necessário que a gente recorra a uma ordem superior, que no caso é o 3. Cortei, logo o 2 passa a ser 12. Aí já é possível realizar a subtração. 12 menos 8 é igual a 4. Aqui, como ele havia emprestado, ele ficou 2. 2 menos 7 se torna impossível, a gente precisa recorrer a uma ordem superior. Cortei, o 2 passa então a ser 12. 12 menos 7, 5. O 8 vira então 7. 7 menos nada. Logo, a diferença entre 832 menos 78 é igual a 754. Próximo exemplo. Bom, a gente viu até agora a subtração normal, sem precisar recorrer a uma ordem superior, a subtração com reagrupamento e agora a gente vai ver a subtração com milhares. Eu peguei como exemplo 50.491 menos 8.356. Montei a minha operação, não esqueça, porque é fundamental você começar a montar da direita para a esquerda, ok? Então vamos responder. 1 menos 6 se torna impossível. É preciso recorrer a uma ordem superior. Cortei o 9, logo esse número 1 passou a ser 11. 11 menos 6, 5. O 9 passa então a ser 8. 8 menos 5, 3. 4 menos 3, 1. 0 menos 8 também não pode, tá? Se torna impossível essa subtração. Então, a gente tem que recorrer aqui, ó, ao número que está mais próximo. Logo, o 0 passa a ser 10. 10 menos 8, 2. E o 5 passa a ser 4. 4 menos nada, ótimo. Então, vamos para o próximo exemplo. Ó, eu trouxe essa atividade aqui para que a gente volte a tudo que eu falei desde o início, só para ver se você está realmente conseguindo entender, tá? Primeiro vamos resolver a operação de trás para frente. 5 menos 5, 0. 2 menos 6, tem como, professora? Ah, vamos fazer 6 menos 2, às vezes pode ser que dê certo. De forma alguma, a gente não pode, tá? É preciso sim recorrer à ordem superior. Então a gente cortou aqui o número 6, esse 2 passa a ser 12. 12 menos 6, 6. Esse 6 aqui, ele então passa a ser 5. 5 menos 4, 1. E o 8, que nada foi utilizado, 8 menos nada, 8. Bom, agora a gente vai relembrar os termos, tá? Como é que se chama o primeiro termo da subtração? É chamado de minuendo. Lembrando que o minuendo é o número que contém o maior valor, tá? Ou seja, ele tem que ser sempre o maior número. E o que vai ficar em cima, o que vai ser retirado alguma coisa, beleza? O segundo número é chamado de subtraindo. E o último número é chamado de diferença, ou seja, é o resultado desta operação. E a operação como um todo? Como é que será que se chama? Se chama subtração, uma coisa muito importante que eu já percebo em sala, não só na sala de vocês, mas em outras também. A gente propõe uma atividade e o aluno vem e fala: tia, é continha de menos? Tia, é continha de mais? Não vamos mais falar isso, tá bom? A partir de agora, é subtração? É adição? Aí eu vou dizer, é ou não é. Porque mais e menos é apenas o sinal que a gente utiliza, tá? É o sinal da subtração, mais é o sinal da adição. Combinado? Próximo. E aí a gente vai ver agora a relação fundamental da subtração. Note que está faltando um termo aqui, certo? Lembra que a gente viu? É minuendo, subtraindo e diferença. Então está faltando o minuendo. Então, na relação fundamental da subtração, quando está faltando o minuendo, basta que eu pegue o subtraindo mais a diferença. E aí eu vou encontrar o minuendo.
Tá vendo aqui? Minuendo e diferença. Vou somar, ou seja, 7.234 mais 1.264. Subtraindo e diferença. 4 mais 4, 8. 3 mais 6, 9. 2 mais 2, 4. 7 mais 1, opa, encontramos então o minuendo. Certo assim? Ficou claro para vocês? Então, faltando o minuendo, basta que eu some o subtraendo e a diferença, e assim eu encontrarei o minuendo. Combinado? Ah, professora, mas quando está faltando subtraindo, o que eu faço? Simples. Eu tenho minuendo e tenho diferença. Basta então que eu pegue o minuendo e subtraia com a diferença. Daí eu vou encontrar o subtraindo. Vamos lá? 5 menos 1, 4. 6 menos 4, 2. 8 menos 5, 3. Então, nós temos aqui, ó, deu certinho, tá vendo? 5 menos 4, 1. 6 menos 2, 4. 8 menos 3, 5. Então, se estiver faltando o subtraindo, basta que você subtraia o minuendo e a diferença. Nós vamos encontrar o subtraindo, certo? Assim? Beleza? Então, olha só. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouquinho do conteúdo, tá bom? Preparei algumas atividades, já encaminhei para o e-mail. Agora vai ser a hora de você praticar. Porque matemática é o seguinte, se você não praticar, você não aprende. Não adianta você só ouvir. É preciso colocar em prática, tá bom? Então, certo assim. Um beijão e até a próxima.